Você acha que o transporte hospitalar é só colocar um paciente dentro da ambulância e levar de um hospital para outro? Se você é enfermeiro, médico, técnico de enfermagem ou condutor, esse treinamento é para você. Ou se você é uma pessoa que somente quer aprender como esse processo acontece do início até o fim, um estudante de enfermagem, de medicina, um fisioterapeuta, também pode tirar muito proveito desse treinamento. Olá, eu sou o Dr. Anderson Dias, médico especialista em Medicina de Família e Comunidade pela USP de Ribeirão Preto e em parceria com a Oeste Vida, desenvolvi esse treinamento em transporte interhospitalar. Nós vamos entender os objetivos totais desse treinamento. Porém, esse treinamento vai acontecer de forma presencial agora no dia 31 de maio de 2026, na base nova da Oeste Vida, aqui em Barreiras, Bahia. Mas todas as aulas teóricas serão disponibilizadas neste canal do YouTube, então se você quer acompanhar, segue a gente, que aqui terá muito conhecimento sobre transporte interhospitalar e vamos dividir com vocês essa experiência que nós temos há mais de 7 anos com esse trabalho. Essa é uma aula introdutória, porém nós já vamos falar os objetivos de você alcançar ao final de todo esse treinamento. Quais são esses objetivos? Entender o transporte interhospitalar, que é o foco principal, como uma continuidade do cuidado dos pacientes. Ele já estava sendo cuidado num hospital A, vai ser transferido para um hospital B, muitas vezes com mais recurso, e você será o profissional responsável por isso. Aprender a realizar uma checagem segura da viatura, tanto a checagem habitual como um checklist direcionado à condição clínica do seu paciente. Desde equipamentos, oxigênio, medicações, dispositivos antes da saída. Você aprenderá nesse treinamento a avaliar o paciente antes do transporte, utilizando o ABCDE mais o F, que foi uma adaptação que eu criei, que vocês vão entender no decorrer do treinamento. O ABCDE a gente já conhece, é lá do ACLS, do PHTLS, e no APH nós temos o XABCDE, que não será o foco principal deste treinamento. Você também vai aprender a reconhecer e prevenir os principais riscos e intercorrências durante o transporte e diminuí-los ao máximo possível. Vai aprender a atuar de forma coordenada, você, sua equipe, seja a sua equipe sendo médico, enfermeiro e condutor, que é uma equipe clássica para um transporte interhospitalar em UTI, ou uma equipe reduzida para um transporte básico, seja técnico de enfermagem e condutor, seja enfermeiro e condutor. Independente disso, o treinamento vai focar numa linguagem mais acadêmica, mas vai ser tranquilo de você entender e se você tiver dúvidas, você pode deixar no comentário que nós vamos explicar, certo? Então vamos começar a nossa aula introdutória. Essa aula introdutória, ela fala o quê? O que é o transporte interhospitalar e por que ele é perigoso? Para entender o que é o transporte interhospitalar, nós precisamos compreender as diferenças entre transportes intra-hospitalar, transporte interhospitalar, que é o foco desse treinamento, e APH, que quem não lembra o que significa a sigla, é o atendimento pré-hospitalar. Eu separei aqui algumas imagens, que representam muito isso daqui. Nós temos um profissional muito característico do transporte intra-hospitalar, que quem sabe o nome desse aqui é o maqueiro. O maqueiro é uma profissão regulamentada, muitas vezes prestada por pessoas somente com ensino médio, às vezes técnicos de enfermagem fazem trabalho como maqueiro, mas eles são os profissionais que muitas vezes vêm na nossa mente quando a gente pensa em transporte intra-hospitalar, seja de um paciente que está numa enfermaria e vai ser levado para outro setor para fazer um exame, seja de um paciente que vai de uma enfermaria para outra. Agora, quando um paciente chega num politrauma, numa situação grave, que ele está numa sala de emergência e vai fazer uma tomografia, você vai pensar no maqueiro? Não. Aí você vai pensar numa equipe completa para um transporte intra-hospitalar. O nosso representante do transporte interhospitalar, eu escolhi aqui uma ambulância nada caracterizada, mas muitas vezes o transporte interhospitalar é realizado por ambulâncias privadas, assim como a Oeste Vida e as diversas empresas de transporte e remoção do nosso país. Em cidades menores, se você mora aí numa cidade menorzinha, às vezes é o próprio SAMU quem faz esse transporte interhospitalar, mas isso não faz diferença na didática que abordaremos aqui no nosso curso. E o APH, a primeira coisa que vem na nossa mente, pisca essa estrelinha, é o número 192, que é o nosso querido SAMU. Um serviço fundamental para o nosso país, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Além deles, existem outras equipes especializadas em APH. Em cidades, por exemplo, litorâneas, os bombeiros são muito importantes na abordagem de afogamentos, os bombeiros também ajudam muito em APH, policiais podem eventualmente, e todos os profissionais de saúde de plantão ou não devem estar capacitados a prestar um atendimento pré-hospitalar, certo? Qual ou quais destes, que agora eu considero que nós somos uma equipe aqui de transporte interhospitalar, uma vez que entendemos isso, qual ou quais destes nós sempre realizaremos? Entre o interhospitalar, que eu deixei aqui no meio, entre o interhospitalar, que eu deixei essa ambulanciazinha aqui, ou o APH. Qual desses que nós sempre realizamos? Vou deixar você pensar um pouco. Já pensou, né? O que nós sempre realizamos é o interhospitalar, mas não só esse. Muitas vezes a gente faz o interhospitalar. Por quê? Quando você chega lá na frente do hospital e você tem que passar o caso, você adentra com esse paciente no hospital e você leva ele para algum setor. Se é um caso de avaliação, muitas vezes a própria equipe daquele setor, o primeiro estágio, vai falar: não, leva o paciente para fazer um exame. Então você faz esse transporte dentro do hospital, então é intra-hospitalar, certo? Então são esses dois principais que a gente faz. Mas qual desses, em uma eventualidade, podemos fazer? É justamente esse que está representado aqui, que é o APH. Então, quando você se depara com um sinistro, com uma ocorrência durante o transporte, principalmente se uma ambulância está vazia, vocês têm que estar preparados, porque nós fizemos juramentos para as nossas respectivas áreas e nós temos que estar preparados para quê? Para fazer uma abordagem. Ah, foi a primeira ambulância a visualizar um acidente, tem que pelo menos ir lá e avaliar a condição do paciente. Então, uma ambulância tem que estar com uma maca? Tem que estar com colar cervical? Pense isso daí. E nos casos mesmo de cobertura de eventos, né? Eventos públicos ou privados, né? Muitas empresas de transporte particular fazem a cobertura desses eventos e aí o APH vai ser a modalidade predominante, porque você está antes do hospital, você vai fazer o primeiro atendimento para o paciente que teve algum colapso, um mal súbito, uma hipoglicemia, alguma coisa, e neste momento você tem que estar habilitado ao quê? Protocolar esse paciente e ou resolver a situação ali em loco ou levar esse paciente para um hospital para a continuidade do cuidado. Agora eu quero trazer para vocês uma reflexão. Eu encontrei essa imagem na internet, achei muito legal o olhar dessa profissional para esse paciente. Eu não sei se ela é uma médica, se ela é uma enfermeira, uma psicóloga, mas eu gostei muito desse olhar. É o mesmo olhar que nós devemos ter para os nossos pacientes quando estamos fazendo um transporte, porque aquele momento do transporte, para nós, às vezes é só mais uma escala de plantão, mas para o paciente pode ser a diferença entre um desfecho ruim, pode ser um momento crucial da vida dele. Então, o momento do transporte é um momento de vulnerabilidade do paciente. Então, nós temos que estar preparados para dar o nosso melhor. E agora, começando agora um pouquinho da parte mais técnica, fizemos toda essa introdução, vamos falar alguns riscos que os nossos pacientes podem ter durante o transporte. Lembrando que essa é a aula introdutória, serão várias aulas desse curso. Alguns riscos são a hipóxia. Eu vou exemplificar aqui alguns. Eu considero que você que está assistindo esse vídeo é um profissional da área de saúde, entende esses termos. Se você não entende esses termos, você pode pausar o vídeo, se você está assistindo ele online, e fazer a pesquisa do termo e continuar. Se você está assistindo aqui no nosso treinamento presencial, é só levantar a mão que a gente vai esclarecer essas dúvidas. Mas por questão da fluidez do ensino e como o objetivo aqui é pegar pessoas que já têm uma base, nós vamos ir diretamente. Então, se você pega uma situação de um paciente com hipóxia, vamos pensar aqui num caso. Você vai fazer um transporte interhospitalar de um paciente que você chegou. O caso base dele, ele teve uma crise de asma, chegou em uma unidade com pouco recurso e ele teve uma crise grave. Ele está estável no momento, não está nem com catéter e você começou o transporte dele. Começou o transporte desse paciente, durante o transporte, de repente, esse paciente começou a tossir e começou a sibilar. E a saturação dele no monitor começou a reduzir. Isso pode acontecer num transporte interhospitalar? Pode acontecer. E o que a equipe tem que fazer? A equipe tem que fazer uma reavaliação, desde a enfermeira, o médico perceberem essa situação, vão reavaliar o paciente, fazer condutas durante o transporte, seja utilização de broncodilatador, seja começar a oferecer o aporte de oxigênio, tudo isso nós discutiremos durante o nosso treinamento.
Outra situação, hipotensão pode acontecer com o seu paciente. Você saiu com um paciente lá que estava com a pressão maravilha, uma pressão 12/8, 13/9. Às vezes a pressão maravilha dele era 16/10. Aí você está pensando, 16/10? Esse doutor falando que a pressão maravilhosa dele era 16/10? E se fosse um paciente com um AVC isquêmico, uma pressão 16/10, uma pressão uma hipertensão permissiva, é o que você vai diminuir a isquemia dele. Então o paciente estava ali numa situação de pressão ótima para o caso clínico dele e do nada, no monitor 8/4. E aí? A equipe tem que tomar medidas. Será que esse paciente sangrou? É um choque hipovolêmico? Vou correr volume? Já fiz volume, vou precisar fazer drogas? A equipe tem que estar preparada para isso. Como que ela se prepara? Nós vamos avaliar isso durante todo o treinamento. Agora eu vou trazer umas outras situações mais simples. Por exemplo, perda de acesso. O ideal é que todo paciente que vai passar por um transporte interhospitalar, se ele está passando por uma ambulância de UTI, que ele tenha 2 acessos, porque dentro de uma UTI pode-se ter que administrar drogas rapidamente, então é ideal que o paciente tenha 2 acessos, para que se um acesso falhar, você facilmente consiga administrar droga por outro acesso. E se esse paciente perde o acesso? E você precisa fazer drogas ali rapidamente. Então isso é outro risco que pode acontecer para o seu paciente. Extubação também pode acontecer, desde o balançar da ambulância, desde porque o paciente reduziu a sedação, correu inadequadamente ali a medicação na bomba e o paciente, ninguém percebeu, ele puxou e se extubou. E também outra intercorrência que eu vou explicar um casinho clínico para vocês é a falha de comunicação. Vou falar um caso clínico um pouco mais grave, depois vou falar um mais simples para você entender essa ideia. Vamos pensar num caso clínico, num paciente que a causa do transporte dele é que ele teve uma arritmia cardíaca, uma taquicardia, por uma taque supraventricular. Vou falar uns termos mais difíceis, TSV. Só que ele já foi controlado lá no ambiente A, do hospital A. Vai se levar esse paciente para o local B. E a equipe ali está... o paciente está tranquilo, mas a equipe vai, monitora, o paciente faz tudo bonitinho e de repente, no meio desse transporte, o paciente começa a sentir uma dor no peito. Tô com falta de ar. Os 4Ds lá, saturação, dor no peito, dispneia, rebaixamento de nível de consciência, o paciente está instabilizando. E vamos supor, está o médico e a enfermeira ali observando, olha no monitor, outra taxupra. E aí, vamos demonstrar uma falha de comunicação aqui. A enfermeira fala para o médico, doutor, o paciente não está ficando legal. O médico observa o monitor e fala, era taxupra. Ele entrou em taxupra de novo. Vamos ter que o quê? Esse paciente não está instável? Vamos ter que dar choque nele, certo? E aí o médico fala. O médico pega as pastas, conversa com o paciente, vamos ter que dar choque. Fala, vamos ter que chocar esse paciente. Ajuste o desfibrilador para a gente. E ele vai lá e dá um choque nesse paciente. Deu o choque. E esse paciente, de um ritmo de taquicardia supraventricular, evolui para um ritmo de assistolia. O que aconteceu aqui nesse caso? Uma falha de comunicação. Porque, como vocês sabem, uma taquicardia supraventricular é um ritmo que você deve chocar quando o paciente está instável? Sim, mas esse choque precisa ser sincronizado. E o médico comunicou isso no que eu contei aqui nesse caso que eu estou fazendo aqui de cabeça, ele não comunicou isso. Então, além disso, o paciente precisa ser pré-oxigenado, o paciente precisa ser sedado, porque esse paciente ele estava instável, mas ele está com dor, ele está consciente. Então, você tem que oxigenar, você tem que sedar, você tem que explicar para o paciente, é o osasco lá, o mnemônico, né? Não é esse o objetivo do treinamento nesse momento. Você tem que fazer toda essa preparação do paciente e o que faltou aqui muito foi a sincronização do aparelho no momento do choque, para que o choque fosse exatamente na espícula e não tivesse risco do paciente entrar num ritmo de assistolia. Então, a falha de comunicação ela pode ser grave, como nesse caso que eu exemplifiquei, como pode ser uma coisa bem mais simples, que já essa mais simples acontece com frequência. Vamos supor que você está num transporte e está a equipe aqui atrás, o motorista está lá na frente. O paciente até que está tranquilo, mas o GPS falhou, o pessoal nunca foi naquele hospital e alguém lá de trás fala,
Direito, uma pessoa que não domina o que é direita e esquerda. Gente, eu tô gravando aqui pra tela, não sei se essa daqui é a minha mão direita, porque ó, aqui eu tenho a aliança e a esquerda. Bom, a pessoa fala direita e o motorista, mas a pessoa não falou certo que era direita e o motorista vai pra direita e era pra esquerda. Aqui aconteceu uma falha de comunicação que vai atrasar um pouquinho o transporte, mas não é uma coisa grave. Então, entendam que todos esses são riscos para o nosso paciente. Se você tiver assistindo essa aula no módulo, assistindo essa aula pelo YouTube, você pode me falar outros? Então deixa aqui nos comentários. Mas, na nossa aula presencial, que vai ter o treinamento agora dia 31, eu vou querer que as pessoas falem outras situações que são graves para o nosso paciente. E aí, para finalizar a nossa aula, o que eu quero passar para vocês é que a pergunta principal que você tem que fazer quando você vai fazer um transporte interhospitalar é: o benefício desse transporte supera o risco? Entendam que o transporte interhospitalar, ele oferece risco para o paciente. A gente tem que indicar o transporte quando o transporte, porque todo transporte é um risco, mas a pergunta que fica: o transporte vai ser mais benéfico do que o não transporte? Porque na maioria das vezes o transporte vai ser muito mais benéfico para o paciente. Se um paciente está infartado numa UPA, ele tem que ir para uma hemodinâmica. Então, ao chegar na UPA, eu vou ter que fazer de tudo para estabilizar esse paciente para levar para uma hemodinâmica, porque ele não vai resolver a vida dele, ele continua lá, enquanto ele está com uma placa ali obstruída, se é um infarto com supra, certo? Mas nós temos que balancear essas coisas. Sair com um paciente instável não é adequado, porque você levar ele na instabilidade, mais a mobilização da ambulância e tudo isso vai instabilizar mais o paciente e você, em vez de ajudar o paciente, você pode abreviar os dias de vida dele. Então, a frase inicial que eu quero deixar aqui para vocês, que é a nossa última frase dessa aula introdutória, é que o transporte só deve acontecer quando existe indicação, uma equipe bem treinada, equipamentos adequados e funcionantes e você tenha um plano. Você tem que ter um plano. Você tem que ter feito um briefing, saber, porque todo mundo recebe as fichas. Quem trabalha no transporte interhospitalar, até no SAMU, a gente tem uma notícia geral inicial de como a vítima está lá, como o paciente está, para você pelo menos ter uma base. Aí você tem que chegar no local, reavaliar aquela situação, ter um plano. Poxa, esse paciente está assim. Na ambulância eu posso precisar disso, disso, disso. Já deixar organizado. E saber quanto tempo é o meu transporte. Opa, isso, vou precisar das medicações. Tudo isso a gente vai fazer no decorrer desse curso. Se você gostou dessa aula, siga a gente, compartilhe com outras pessoas e acompanhe as próximas aulas que teremos nesse mesmo canal, que nós faremos essa série inteira, que vão ser de 8 ou 12 aulas, mais ou menos, para falar mais sobre transporte interhospitalar. Muito obrigado a todos e até mais.